Você já desejou algo intensamente, mas não saiu do lugar? A verdade é que o desejo, por mais nobre ou ardente que seja, não tem valor algum se não for acompanhado de ação. Sonhar sem agir é alimentar uma fantasia confortável, mas estéril. É como querer colher frutos de uma árvore que nunca foi plantada. O mundo está cheio de pessoas que querem mudar de vida, conquistar algo grandioso, alcançar sucesso, mas permanecem paralisadas, esperando o momento certo, a motivação, ideal ou a circunstância perfeita. E enquanto esperam, a vida passa. Desejar sem agir é construir castelos no ar, é viver na ilusão de que querer já é o bastante. Mas a verdade é simples e direta. O desejo ocioso, sem movimento, sem atitude, é apenas imaginação. A ação, mesmo imperfeita, é o que transforma intenções em resultados. O universo responde à energia do movimento, não à passividade da vontade. Portanto, se você deseja de verdade, levante-se, dê o primeiro passo, porque um desejo sem ação não é um sonho, é apenas uma desculpa bonita para continuar onde está. Tudo começa com um desejo, mas não qualquer desejo. Napoleon Hill fala de um desejo ardente, aquele que consome, que queima por dentro, que não deixa espaço para dúvidas ou desistência. É o tipo de desejo que não aceita um não como resposta, que transforma obstáculos em escadas e fracassos em lições. Esse desejo não é passageiro nem superficial. Ele é alimentado por um propósito claro, por uma razão tão forte que a vontade de vencer supera qualquer medo de falhar. Quando você deseja algo com essa intensidade, o mundo muda de cor, o tempo ganha outro ritmo e a sua mente começa a trabalhar em silêncio, abrindo caminhos onde antes só havia muros. É o desejo ardente que te acorda cedo, que te faz persistir quando tudo desanima, que te mantém firme mesmo sem aplausos. Não se trata de querer um pouco. Trata-se de querer tanto que a dúvida se torna irrelevante e a fé no resultado final é maior do que qualquer dor no processo. Toda realização extraordinária começa com essa faísca interna, um fogo que arde até que o objetivo seja alcançado. Desejo morno não move montanhas. Mas o desejo ardente, esse sim, é o início de toda conquista. A diligência é uma das leis universais mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais desconsideradas. Ela está diretamente conectada ao conceito de prosperidade e ao caminho do sucesso. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 4, lemos: "O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta." Esse versículo não é apenas uma reflexão sobre trabalho árduo, mas sobre um princípio espiritual que se reflete em todas as áreas da vida. O esforço constante, a persistência e a consistência são os pilares da verdadeira prosperidade. A diligência não é apenas sobre trabalhar duro, é sobre trabalhar de forma inteligente e comprometida, dia após dia, sem esperar por resultados imediatos. As grandes realizações não são frutos do acaso, mas do trabalho disciplinado e do foco contínuo. É o trabalho diligente que cria oportunidades onde antes não existiam. É ele que transforma uma ideia em um império. E é ele que vai além do simples esforço físico, alcançando a força mental e emocional necessária para superar qualquer obstáculo. A diligência é a prova de que você acredita no seu propósito. É o que mantém a fé viva, mesmo quando os resultados ainda estão distantes. Ela é a chave para desbloquear o potencial infinito que reside dentro de cada um de nós. Sonhar é o ponto de partida, mas não é o caminho. Muitos se perdem achando que metas soltas, inspiradas por uma onda de motivação, são suficientes para alcançar algo grandioso. Mas a verdade é que você não se eleva com sonhos, você sobe com sistemas. James Clear, autor de Hábitos Atômicos,
Ensina que são os hábitos diários, os pequenos rituais consistentes e alinhados com o seu propósito, que sustentam as grandes conquistas. Metas são importantes para dar direção, mas são os sistemas que determinam o progresso real. Um atleta olímpico não chega ao topo porque sonha com o pódio, mas porque segue um sistema de treino rigoroso, mesmo nos dias em que não sente vontade. Um empreendedor de sucesso não prospera apenas porque quer enriquecer, mas porque tem um sistema de execução, revisão e melhoria contínua. O sonho é a faísca, mas o sistema é o combustível. Quando você entende isso, para de confiar em momentos de inspiração e começa a confiar nos seus processos. Sonhos motivam, mas sistemas transformam. E é essa estrutura diária, aplicada com disciplina, que torna o impossível inevitável. Motivação é volátil, vem e vai como o vento, mas quem vence de verdade não se apoia nela, se apoia na disciplina. A disciplina é a chama silenciosa que mantém o motor da ação ligado mesmo nos dias escuros, mesmo quando o corpo quer descanso e a mente pede trégua. Enquanto muitos esperam se sentir prontos, os disciplinados simplesmente fazem. Eles não agem porque estão empolgados, agem porque fizeram um compromisso com o seu propósito. A vitória em qualquer área da vida é conquistada nos bastidores. Quando ninguém está olhando, quando ninguém está aplaudindo, mas você está lá, fazendo o que precisa ser feito. Disciplina é escolher o que você mais quer no futuro, em vez do que você mais deseja no momento. É ter clareza do seu destino e firmeza para seguir mesmo quando o caminho é duro. É por isso que os verdadeiros campeões são construídos no silêncio da repetição, não nos gritos da empolgação. Se a motivação acende o fósforo, é a disciplina que mantém a chama acesa até o final. Todo mundo quer mudar. Todo mundo deseja uma vida melhor, mais abundante, mais alinhada com os sonhos. Mas a verdade crua é que poucos estão dispostos a pagar o preço da transformação. Porque mudar dói. Mudar exige abrir mão de velhas crenças, cortar hábitos confortáveis, deixar pessoas para trás e enfrentar os próprios medos de frente. Transformação real não acontece em um piscar de olhos, nem com frases motivacionais de efeito, ela acontece no campo da renúncia, da disciplina e da coragem diária. A maioria quer o resultado, mas não quer o processo. Quer a vitória, mas não quer a batalha. Só que a vida não entrega recompensas para desejos vazios. Ela entrega para aqueles que mergulham fundo, que enfrentam o desconforto, que persistem mesmo sangrando por dentro. Quem de fato se transforma é quem decide pagar o preço dia após dia sem desculpas. Porque no final, o custo da transformação é alto, mas o custo de permanecer o mesmo é muito maior. É fácil decidir quando tudo está calmo. É simples escolher o caminho certo quando não há pressão, quando não há dor, quando não há nada em jogo. Mas o verdadeiro poder de uma decisão se revela nos momentos difíceis, quando o caos aperta, quando o medo grita, quando tudo parece incerto. É aí que o destino é moldado. Tony Robbins ensina que são as decisões tomadas sob pressão que definem quem você se torna. Porque nesses momentos, ou você avança ou recua, ou você se fortalece ou se sabota. E a vida não espera. Ela testa você. Ela te joga no fogo para ver se você é forjado ou consumido. Cada grande virada nasce de uma escolha ousada feita em meio à dor. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre decidir, mesmo tremendo. É sobre agir, mesmo com dúvidas. Porque uma decisão firme, mesmo em meio ao caos, tem o poder de alterar completamente o rumo da sua história. Muita gente fica esperando a motivação chegar. Espera sentir confiança, coragem, vontade. Mas o segredo não está em sentir para agir, está em agir para sentir. A ação é o gatilho que desperta a clareza, acende a motivação e fortalece a fé.
Ficar parado esperando o momento certo é o mesmo que congelar a própria vida, porque o momento certo é criado pela atitude, não pelo acaso. Quando você age, mesmo sem saber exatamente como ou porquê, algo dentro de você começa a mudar. O medo perde força, a dúvida dá espaço à confiança e a energia começa a fluir. É no movimento que a mente se alinha, o coração se aquece e a visão se torna nítida. Agir é sinal de fé prática. É dizer para o universo: eu estou pronto, mesmo sem me sentir pronto. E é exatamente isso que faz a mágica acontecer. A ação, por menor que seja, abre caminhos que o pensamento sozinho jamais conseguiria enxergar. Querer é só o começo. Desejar algo com intensidade é poderoso, mas sem estrutura, esse desejo se dissolve com o tempo. É preciso mais do que emoção. É necessário um plano claro, hábitos consistentes e um ambiente que favoreça sua caminhada. Não basta sonhar alto se a rotina não sustenta esse sonho. Não adianta ter vontade se suas ações diárias o afastam do que quer conquistar. Estrutura é o que transforma intenção em realização. É o que mantém você firme nos dias difíceis e o que faz o progresso ser contínuo. Quando o desejo encontra disciplina, clareza e propósito, ele deixa de ser só um fogo passageiro e se torna uma força transformadora. E quem alinha desejo com estratégia, hábito e foco, não depende da sorte, constrói resultados. A fé é o motor silencioso que mantém você de pé quando tudo ao redor parece desmoronar. Ela não é visível, não se mede, mas é o combustível que faz você continuar mesmo sem garantias. Quando o caminho é escuro e os resultados ainda não apareceram, é a fé que sustenta sua perseverança. Napoleon Hill dizia que sem fé, o desejo desmorona diante das primeiras dificuldades, mas com fé verdadeira, você não recua, você avança. A fé é a convicção íntima de que aquilo que você ainda não vê já existe dentro de você. É acreditar com tanta força que suas atitudes passam a refletir esse futuro como se ele já fosse presente. E é justamente essa confiança inabalável que atrai os recursos, as oportunidades e a força necessária para vencer. A fé não elimina os desafios, mas muda completamente a forma como você os encara. Você não se transforma com uma decisão isolada, mas com a repetição constante de pensamentos, ações e palavras alinhadas com a pessoa que deseja se tornar. E há um segredo poderoso por trás dessa repetição: a emoção. Não basta repetir frases positivas mecanicamente. É preciso senti-las com intensidade. A emoção é o que grava no subconsciente, é o que transforma palavras em crenças e crenças em identidade. Quando você afirma com convicção: eu sou forte, eu sou capaz, eu sou determinado, e sente essas palavras ecoarem dentro de você como verdades, seu cérebro começa a aceitar essa nova narrativa. Com o tempo, isso deixa de ser uma prática artificial e passa a ser parte de quem você é. É assim que você reescreve sua história mental. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, um princípio poderoso que atua no nível mais profundo da mente. Com repetição diária e emocional, você deixa de ser escravo das crenças antigas e limitações que aprendeu no passado. Você cria novas conexões, novos padrões, uma nova identidade. A identidade não é algo fixo. Ela é moldada todos os dias pelas histórias que você repete para si mesmo. Por isso, repita com emoção, com verdade, com intenção. Porque aquilo que você repete com fé, sentimento e consistência, você acaba se tornando. Persistência é o que separa os sonhadores dos realizadores. É fácil começar com empolgação. Difícil é continuar quando ninguém aplaude, quando os resultados não aparecem e quando a dúvida bate forte. Mas é justamente aí que o diligente se destaca.
Ele não depende de emoção para agir, ele age por convicção. Napoleon Hill ensinava que a persistência é a força invisível que transforma desejo em realidade. Não importa quão grande seja o seu sonho, se você parar diante dos primeiros obstáculos, ele morre no campo da intenção. O diligente, por outro lado, cava fundo, insiste, repete, aprende com os erros e segue adiante. Ser persistente não é ser teimoso, é ser comprometido com o processo, mesmo quando tudo diz para desistir. É continuar mesmo sem resultados visíveis, porque você entende que o crescimento é silencioso, que as raízes se formam antes da flor desabrochar. A alma do diligente não se alimenta de aplausos, mas de propósito. Ele sabe que está plantando sementes invisíveis hoje para colher frutos inevitáveis amanhã. E essa certeza move montanhas. Todo desejo verdadeiro será inevitavelmente testado. Antes que a vida conceda qualquer recompensa, ela verifica o quanto você realmente quer aquilo. Isso não é punição, é preparação. Os obstáculos, as frustrações e os atrasos não são sinais para desistir, mas convites para aprofundar seu compromisso. Napoleon Hill dizia que o desejo precisa ser tão forte que se torne uma obsessão positiva, uma força que não aceita recuos. Mas como saber se seu desejo é real? Simples. Veja o que você faz quando as coisas não acontecem como o esperado. Você continua? Você se adapta? Ou você desiste? A maioria das pessoas confunde desejo com vontade passageira. Querem mudar, conquistar, transformar, até que o esforço comece a doer. Só que os grandes resultados exigem grandes provas. E, antes de qualquer vitória, vem a solidão, o cansaço, a dúvida, o teste. Quem passa, colhe. Quem desiste, volta ao ponto de partida, só que agora com o peso do arrependimento. Desejo real não é o que você sente, é o que você prova, com atitude, consistência e coragem, mesmo nos dias mais difíceis. O fracasso é muitas vezes visto como o fim, o ponto final de uma jornada. No entanto, ele é, na verdade, uma parte fundamental do processo de crescimento. Nenhum grande vencedor, em qualquer área da vida, chegou ao topo sem antes ter falhado repetidamente. O fracasso não é o oposto do sucesso, ele é uma parte do caminho para o sucesso. Os maiores líderes, inventores, empresários e atletas enfrentaram falhas, críticas e derrotas. Mas a diferença entre aqueles que triunfam e aqueles que desistem está em como lidam com essas quedas. Eles não se deixam definir pelos erros. Ao contrário, cada falha é uma lição que os aproxima mais de seus objetivos. Tony Robbins fala sobre a importância de aprender com o fracasso, não temer a dor que ele traz, mas usá-la como combustível para seguir em frente. O fracasso não é um reflexo da sua capacidade, mas uma oportunidade de refinar suas estratégias e ajustar sua mentalidade. Cada erro carrega dentro de si o potencial de uma virada, uma mudança de perspectiva que pode ser o divisor de águas para o sucesso. Quando você entende que o fracasso é apenas uma etapa do processo, ele perde seu poder de paralisar e passa a ser um mestre que lhe ensina o que fazer de diferente da próxima vez. A perseverança é uma qualidade que muitas vezes é ignorada, mas é ela quem separa os que realmente alcançam seus objetivos dos que desistem no meio do caminho. Provérbios 13:4 nos ensina que o preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Essa sabedoria é clara. A colheita que você recebe na vida é diretamente proporcional à sua perseverança. Não é o desejo momentâneo que transforma vidas. É a consistência, a ação contínua, o esforço diário que muitas vezes nem é reconhecido. Grandes conquistas não acontecem da noite para o dia. Elas são resultado de anos de trabalho, dedicação
e, acima de tudo, de persistência diante das dificuldades. Os frutos que você colhe ao longo da jornada dependem do quanto você é capaz de continuar, mesmo quando os resultados não são imediatos. Se você está disposto a pagar o preço da perseverança, o sucesso virá. Pode demorar, pode ser desafiador, mas a recompensá-lo será proporcional ao esforço investido. Lembre-se, a vitória não é dada aos que desistem, mas àqueles que persistem, mesmo nas horas mais difíceis. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este conteúdo. E para mostrar que está disposto a mudar e a perseverar na sua jornada, comente: "Eu aceito". Vamos juntos transformar os desafios em conquistas.